Esse aqui é o módulo 1, aula 4. E vamos ver os princípios envolvidos no uso de fósseis para correlações, que é a bioestratigrafia. Nós vimos que as rochas sedimentares, mais os fósseis, eles podem ser considerados como páginas da história da Terra e da vida. Então, é neles que nós temos toda a história registrada. Esse aqui é, novamente, aquela espiral do tempo profundo, do tempo geológico profundo. É frequente vermos em livros, revistas, reportagens de jornal, reconstruções desse tipo, como essa aqui da figura. Isso aqui é uma reconstrução que mostra como que seria um ambiente do Triássico há 230 milhões de anos na região de Agudo, aqui no estado. Então, nós temos ali a fauna característica daquele intervalo dentro de uma paisagem que poderia ser do Triássico. Aqui tem outra representação de 450 milhões de anos aproximadamente, do Ordoviciano, mostrando a fauna marinha. Naquela época, toda a fauna era marinha. A questão é, como é que se chega nessas reconstruções? Primeiro, nós temos que colocar as coisas em ordem. O que coexistiu com o quê? O que tinha... o que a gente pode considerar que ocorreu ao mesmo tempo? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Então, temos que colocar em ordem. E, em segundo lugar, precisamos reconstruir os paleoambientes, o paleoclima e as relações entre os seres vivos e o meio. Então, a primeira parte de colocar em ordem seria a bioestratigrafia. É claro que a gente não usa apenas a bioestratigrafia, mas a bioestratigrafia seria a principal ferramenta. E, em segundo lugar, é a paleoecologia. Essa reconstrução das relações entre os seres vivos e o meio é a paleoecologia. Então, a questão é, como é que nós sabemos a idade das rochas? Como os fósseis podem nos ajudar na datação? Parte deste conteúdo vocês viram já na primeira disciplina de Geossistemas com a professora Ana Maria Mizuzaki. Agora nós vamos olhar focando nos fósseis. Então, aqui à esquerda nós temos uma escala de tempo geológica bem simplificada. Temos então todo o Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, o tempo atual no topo da figura, em 0 milhões de anos, e na base, aqueles bilhões de anos do Precambriano, resumidos apenas como uma barra difusa. Reparem que para cada intervalo de tempo é representado algum animal. Só para situar, então, a civilização humana e o começo da agricultura, em torno de 10 mil anos atrás, seria aquela fatia, aquele instante no topo da figura. Então, para cada um desses períodos, nós temos um animal sendo representado. No início, na base, fauna marinha e depois fauna terrestre. Então, o registro fóssil mostra espécies surgindo e se extinguindo ao longo do tempo. Isso é produto da evolução. E os limites entre as eras e entre os períodos, por que a fauna muda de um para o outro? Por que a gente pode identificar fauna característica de cada um desses intervalos, de cada período, de cada era? É porque entre um intervalo, entre um momento e outro, entre um período e outro, entre uma era e outra, houve grandes catástrofes, geralmente associadas a fenômenos geológicos, que levaram a eventos de extinção. Quanto às maiores catástrofes, são as que delimitam as eras. E entre períodos, então, são eventos de menor escala, mas suficientemente intensos ou reconhecíveis como para mudar a fauna. Então, ao longo do tempo geológico, muitas vezes as condições físicas e hidrodinâmicas se repetem, produzindo rochas sedimentares de características semelhantes. Então, imaginem aqui 3 afloramentos diferentes. Poderiam ser cortes de estrada, diferentes, um cânion,
diferentes afloramentos. E nós vemos litologias representadas por diferentes cores e texturas. E nós vemos que essas litologias, os tipos de rochas, podem se repetir ao longo do tempo. Um folielho do Paleozoico pode ser muito parecido a um folielho do Cenozoico. Um arenito do Mesozoico pode ser muito parecido com um arenito do Cenozoico também. Mas, se a gente, ao invés de olhar apenas a litologia, a gente olhar os fósseis também, o conteúdo fossilífero dessas rochas, nós vemos que as rochas são diferentes. Embora o calcário seja calcário, é um calcário que contém determinado grupo de fósseis. E a partir do tipo de fósseis, nós podemos identificar a idade da rocha, a idade relativa da rocha. Então, olhando essa figura, nós vemos que aquela camada que na figura do meio, no afloramento representado na figura central, aquela camada tem determinados tipos de fósseis, um trilobita, um braquiópode, um coral. Esses mesmos fósseis, na figura da direita, na base dela, eles ocorrem também. Então, provavelmente, essas duas camadas correspondem à mesma idade. A mesma coisa, quando a gente olha a figura da direita, no topo, nós temos os fósseis, temos moluscos, que aparecem na figura da esquerda, na base. Então, com isso, a gente consegue colocar em ordem a sequência em que aqueles fósseis ocorreram ao longo do tempo. Então, colocando tudo em ordem, nós temos o que seria uma coluna estratigráfica ideal. É uma composição dos fragmentos contados por diferentes afloramentos. Então, não existe nenhum lugar no mundo que tenha toda a história geológica representada. Aquela história geológica que nós falamos está escrita nas rochas, na verdade tem fragmentos espalhados pelo globo. E juntando esses fragmentos, colocando esses fragmentos em ordem, correlacionando camadas a partir do conteúdo dos seus fósseis, nós conseguimos elaborar, então, montar o quebra-cabeça do tempo geológico. Aí entra a questão da datação. Então, nós vimos que os fósseis nos dão uma datação relativa. Conseguimos dizer o que coexistiu com o que e o que veio antes, o que veio depois. O que é mais antigo, o que é mais novo. Sempre o mais antigo vai estar embaixo e o mais novo em cima. Então, é uma datação relativa. Datação absoluta são aqueles métodos baseados na datação radiométrica, no decaimento radioativo dos elementos. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma concha que tenha até 50 mil anos, nós até poderíamos datar ela por carbono 14 e ter uma idade absoluta. Mas, de maneira geral, a idade que os fósseis nos dão, a informação de idade, é uma idade relativa. E como é que sabemos quando que cada fóssil ocorreu? Nós sabemos porque em alguns lugares também, nos afloramentos, podemos ter rochas que podem ser datadas. Por exemplo, um derrame basáltico ou camadas de cinza vulcânica. Esse tipo de rocha, rochas ígneas, podem ser datadas por datação radiométrica. Então, nós vamos delimitando o intervalo estratigráfico, o intervalo temporal em que cada fóssil ocorreu. Fazendo uma analogia, essa aqui é uma fotografia antiga. Nós não sabemos a idade, nós sabemos quando que ela foi tirada. Mas olhando o tipo de carro, o tipo de roupa que as pessoas vestem, nós podemos ter uma ideia. E podemos dizer, por exemplo, é uma fotografia provavelmente dos anos 60, por exemplo. Não sabemos, mas podemos inferir pelo tipo de carros, que seriam nossos fósseis, que estão presentes. Então, é uma datação relativa. Se tivéssemos duas fotografias de décadas diferentes, provavelmente poderíamos, com uma certa facilidade, dizer qual é a mais nova, qual é a mais antiga. Então, uma datação relativa. Agora, reparem que do lado esquerdo nós temos uma banca de revistas. Se nós conseguíssemos dar um zoom na banca e olhar o jornal, nós teríamos uma datação absoluta, como se fosse uma datação radiométrica. Então, o jornal, é claro que poderia ser um jornal que ficou da semana passada, esquecido, o jornaleiro não se deu conta e ficou ali exposto. Então,
A datação absoluta tem uma margem de erro, mas ela é precisa, ela é, em termos de tempo, um dia ou dois, se a gente quer saber o ano, não é importante, não é relevante. Então, os fósseis nos dão uma datação relativa e a datação absoluta é um valor numérico, milhões de anos e milhares de anos. Então, a bioestratigrafia, a gente pode dizer que é aquele ramo da geologia que utiliza dados paleontológicos para determinar a idade relativa das rochas. A delimitação e organização das unidades, então, se baseia no conteúdo e distribuição dos fósseis, então, na presença ou ausência de um ou mais fósseis. Quais são os princípios que usamos? Então, a sucessão faunística, florística, da fauna ou da flora, e a correlação fóssil. Esse aqui, à direita, esse mapa à direita, é o primeiro mapa geológico da Grã-Bretanha, que foi o primeiro mapa geológico do mundo, que foi feito correlacionando camadas de acordo com seu conteúdo fossilífero. Na parte de cima dessa figura, nós temos como se fosse um corte transversal, uma seção transversal. E vemos as camadas basculadas que foram agrupadas em função do conteúdo fossilífero. Reparem que esse mapa é de 1815. Tem, inclusive, um livro que tem versão em português, chamado O Mapa que Mudou o Mundo, que é muito interessante, que conta como esse mapa foi construído, conta a história do autor. Esse mapa, então, foi construído a partir de dados que foram sendo coletados na época da Revolução Industrial, teve a expansão, teve a exploração de carvão, teve a expansão das vias férreas, e com isso teve vários afloramentos que ficaram expostos. E cada um desses afloramentos de rochas sedimentares continham fósseis diferentes. E foi possível, então, o autor foi correlacionando camadas e fez o primeiro mapa geológico. Agora, reparem que interessante, a bioestratigrafia se baseia na evolução, na sucessão faunística, sucessão florística ao longo do tempo, que é produto da evolução. Então, o William Smith ele percebeu que as camadas de rocha ao longo da Inglaterra ocorriam seguindo um padrão previsível e, onde quer que elas ocorressem, elas podiam ser identificadas e conectadas a afloramentos de rochas distantes pela coleção única de fósseis nelas contidos. Agora, quando que foi publicada a origem das espécies? Quando que começa a teoria da evolução? Com a publicação da origem das espécies em 1859. Repara então que a evolução já era usada por Smith para fazer o seu mapa geológico, mas não existia o conceito de evolução em si. Mas ele via que havia uma sucessão de faunas e floras ao longo do tempo. Bom, a questão é, nós podemos usar qualquer organismo, qualquer fóssil para definir a idade das rochas? Em teoria, poderia ser qualquer um, mas tem alguns requisitos que são essenciais para um fóssil ser um bom indicador, que a gente chama de fóssil guia para a bioestratigrafia. Em primeiro lugar, ele tem que ter uma ampla distribuição geográfica. Afinal de contas, se ele ocorre em uma área pequena, uma área restrita, não vou ter com o que correlacionar, não vai adiantar nada. Em segundo lugar, ele tem que ser de fácil identificação. Caso contrário, o que eu identifico como pertencente a um fóssil pertencente àquela espécie, outra pessoa pode questionar ou outra pessoa pode identificar como outra espécie. Ele tem que ter um alto potencial de preservação, tem que ser resistente, senão ele não vai ser abundante. E abundância é outro requisito importante. E um dos requisitos mais importantes é a curta distribuição temporal. Por quê? Porque se ele ocorre ao longo de um longo intervalo de tempo, por exemplo, um fóssil que ocorre desde o Cambriano até o Permiano, são milhões de anos. Então, que informação vou ter? É só um fóssil do Paleozoico, mas é muito tempo. Então, quanto mais restrito temporalmente aquele fóssil for, quanto menos tempo ele tiver vivido, melhor indicador temporal ele será. Outro requisito importante é a rápida dispersão em vida. Então, quando o organismo surge a espécie, ele tem que se dispersar rapidamente.
senão aquela camada onde eu tenho fóssil num determinado lugar pode ter uma idade muito diferente da camada que tem aquele mesmo fóssil em um lugar distante. E alguns dos fósseis mais utilizados com essa finalidade são os fósseis do plâncton, aqueles organismos que ficam à deriva com as correntes, porque se eles ficam à deriva, a dispersão vai ser rápida. Dentre os organismos planctônicos, temos um bom exemplo de bom fóssil guia, que são os foraminíferos planctônicos, que são protistas unicelulares que produzem uma carapaça de carbonato de cálcio. Por isso se preservam, têm alto potencial de preservação nos sedimentos, e eles têm uma rápida evolução. Com isso, a distribuição temporal de cada táxon, de cada espécie, é curta, então são ótimos para indicar a idade das rochas. Só que os foraminíferos, eles podem ser planctônicos ou bentônicos. Os planctônicos surgiram somente a partir do Jurássico. Então, dependendo do intervalo de tempo que estamos querendo estudar e do ambiente que estamos estudando, o tipo de fóssil guia vai mudar. Esse aqui é um fóssil marinho, por exemplo. Então, num ambiente terrestre, não serviria, obviamente.